No próximo sábado, dia 25 de dezembro, o mundo celebra uma das festas mais populares que existe. Celebra o Natal, o nascimento de Jesus. Mas será que Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Hoje nós vamos falar sobre esse acontecimento tão importante que é o nascimento de Jesus. Vamos falar sobre o Natal. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui mais uma vez ele que é teólogo, mestre em teologia, é pastor e é vice-presidente geral das Igrejas Adventistas da Promessa. É com muita alegria que nós recebemos aqui mais uma vez o pastor Eleilton Freitas. Pastor, seja muito bem-vindo, muito obrigada por mais uma vez aceitar o nosso convite para falarmos desse tema tão importante que é o nascimento de Jesus. Muito bem-vindo, obrigada por estar aqui mais uma vez. Amém, obrigado, Mariluz. Eu que agradeço essa oportunidade. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui com você novamente e junto com o pessoal de casa para conversar sobre esse tema que realmente é um tema muito importante, né, de ser abordado, falar sobre ele, especialmente nesse período do ano em que nós estamos vivendo, né? Sim, exatamente. Aliás, é uma data propícia para falar sobre a encarnação de Cristo, né? A encarnação de Cristo é uma doutrina bíblica importante? E quais as razões para falar sobre isso? Vamos lá. Com toda certeza é uma doutrina muito importante, né? Para quem está nos assistindo e não tem muita familiaridade com a palavra, quando nós falamos de doutrina da encarnação, nós estamos nos referindo ao fato de Jesus ter vindo em carne, de Jesus ter se tornado um ser humano, né? De acordo com a Escritura Sagrada, ele que é plenamente Deus se fez homem e veio morar na Terra com os seres humanos por um período com um propósito bem específico, né? Então essa é a doutrina da encarnação. Para ser bem sincero contigo, essa é uma das doutrinas que eu mais admiro quando estudo sobre a obra de Cristo. Eu acho fantástico tentar imaginar a doutrina da encarnação, tentar imaginar Jesus, né, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é onipresente, onisciente, onipotente, que não tem início nem fim, ter entrado na história dos seres humanos. Pensar em Deus, um Deus como um frágil bebê, pensar em Deus de fraldas, para mim é algo que me cativa e me impressiona, né? Pensar na doutrina da encarnação. E ela é muito importante, por quê? Ela é o cumprimento de promessas de Deus. Porque quando os seres humanos pecaram, uma das primeiras promessas que Deus faz no Gênesis ainda é que nasceria um descendente da mulher, para esmagar a cabeça do descendente da serpente. Então, havia essa promessa de um descendente que nasceria desde o Gênesis. Então, Jesus encarnar-se é cumprimento dessa promessa de Deus lá do Gênesis. Promessa que foi sendo repetida depois no Antigo Testamento. Ela foi feita para Abraão também, né? Um descendente que abençoaria todas as famílias da terra. Foi feita para Davi, um descendente que reinaria de maneira... que reinaria eternamente, né? Um rei da sua descendência que reinaria eternamente. Então, todas essas promessas estão se cumprindo com a encarnação de Jesus. E o mais fantástico da doutrina é que Jesus, ele se encarnou com propósitos específicos. Ele se encarnou, Paulo diz que ele veio aqui para morrer por nós. O grande objetivo da encarnação de Jesus é a salvação do ser humano. Ele se tornou um ser humano para morrer por seres humanos pecadores. Ele é o segundo Adão. Adão, como representante da raça, errou, pecou, e aí toda a raça humana está condenada por causa de Adão. Aí nasce o segundo Adão, perfeito como o primeiro, justo, sem pecado como o primeiro. Por isso foi concebido sobrenaturalmente pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E aí esse segundo Adão, em razão da vida santa e justa que ele viveu, então ele pôde morrer por nós, e agora ele é representante de uma nova raça, de um novo tipo de ser humano. E nós podemos ser salvos por conta do sacrifício de Jesus. Então, ele se encarnou para morrer por nós, principalmente. E também para nos dar um exemplo de vida santa, né? De como é viver uma vida que agrada a Deus. Então, assim, a doutrina da encarnação, ela é uma das doutrinas mais importantes da fé cristã. Vale sempre a pena falar sobre ela, né? Meditar sobre essa doutrina, né? Porque está no âmago da fé que nós abraçamos um dia como discípulos de Jesus.
Muito bom. E Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro, né? A data que o mundo todo comemora. Dá para saber quando ele nasceu? E o que é mais importante, o dia ou o fato em si? Vamos lá. Bom, é bem provável que Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro, né? Que não seja esse o dia específico do nascimento de Jesus. Não dá para precisar exatamente em que dia ele se encarnou, que dia que esse bebê nasceu, né? Esse bebê chamado Jesus. O que a gente sabe mais ou menos é a época, porque para entender a época, assim, o pai de João Batista, que era primo de Jesus, ele era sacerdote. Ele servia no templo em Jerusalém quando ele recebeu a visita de um anjo para dizer que a sua esposa Isabel ficaria grávida daquele que prepararia o caminho de Jesus. Então, lá Lucas diz que Zacarias é um sacerdote do turno de Abias. Lá na época de Davi, os sacerdotes foram divididos em 24 turnos para servir no tabernáculo durante o ano. Então, era 15 dias, cada turno dava aproximadamente 15 dias, né, que o sacerdote tinha que servir no templo. Então, Zacarias é do turno de Abias. O turno de Abias é o 8º turno. E os turnos começavam a serem contados a partir do mês de março, que era o primeiro mês, né? Então, começa a contar ali, o primeiro turno. O turno de Abias é o 8º, então esse turno dá por volta do mês de julho. Talvez ali a primeira quinzena de julho. É o turno em que o Zacarias está servindo aqui no templo. Lucas diz que assim que ele sai do seu turno, a sua mulher fica grávida. Provavelmente, Isabel tenha ficado grávida de João Batista em julho. E se a gestação durou 9 meses, João Batista nasceu em abril. E o Evangelho de Lucas conta pra gente também que quando Isabel estava com 6 meses de gravidez, é que o anjo apareceu para Maria, para dizer para Maria que ela estava grávida do Salvador, do Messias. Então, se João Batista nasceu em abril e Jesus nasceu 6 meses depois, então Jesus teria nascido por volta do mês de outubro. É um mês aí aproximado que Jesus teria nascido. Então, é bem provável que não tenha sido dezembro, tenha sido ali em outubro. É tão impressionante a doutrina da encarnação, porque assim, por volta do mês de outubro é o mês que se comemora as 3 festas principais dos judeus, né? As 3 festas principais. Uma delas é a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos se comemora exatamente em outubro. Então, o Shed até fala que ele acha que Jesus tenha nascido por volta nos dias ali da festa dos tabernáculos. Eu acho isso impressionante, porque João diz que Jesus veio habitar entre nós. E a palavra grega ali é tabernacular, né? Ele veio armar barraca, tabernáculo entre nós. Então, e é provável que ele tenha nascido perto da data dessa festa. Então, não foi 25 de dezembro. Não dá para saber exatamente a data. Mas assim, o que é mais importante? O dia ou o fato? É óbvio que muito mais importante do que saber o dia é saber o fato, né? Jesus nasceu. De fato nasceu. Jesus nasceu. E isso é extraordinário. Essa notícia é uma notícia gloriosa, né? Jesus Cristo nasceu. Então, isso é muito mais importante saber do que saber exatamente o dia, né? O momento em que o Senhor Jesus Cristo nasceu. Tá, e uma vez que sabemos que ele não nasceu nessa data, haveria algum problema de utilizarmos essa data com fins evangelísticos, né, celebrando a encarnação de Cristo e o seu propósito redentor? Então, por que os cristãos celebram o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, né? Talvez é importante dizer isso, porque muita gente que tem dificuldades com relação a essa data, as dificuldades se dão por conta de como começou a celebração. Então a gente sabe que ali no 4º, 5º século, a igreja se tornou, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. O imperador Teodósio é quem faz lá, quem publica o edito que declara o cristianismo como religião oficial do Império. Com isso, uma multidão de pagãos, eles tiveram que de uma hora para outra, eles tiveram que se tornar cristãos. Né? Templos cristãos, templos pagãos foram confiscados, se tornaram cristãos. Então você tinha uma massa de gente que não sabia nada sobre Cristo, mas que começou a se autodeclarar cristãos, né? E eles tinham
uma celebração que era muito importante para eles, uma celebração uma celebração em que eles adoravam o Deus Sol, né, o Sol Invictus, e essa celebração acontecia no dia 25 de dezembro. Como era uma celebração muito importante para eles, mas agora todo mundo é cristão, eles não podem mais adorar o Sol Invictus. Então o que se decidiu fazer? Eles tentaram cristianizar a data. Então agora todo mundo é cristão. Nessa data eles adoravam o Sol. Só que agora eles não adoram o Sol mais. Agora eles têm um outro Senhor. O Senhor deles se chama Jesus. Então eles resolveram aproveitar a data, mas mudar aquele que era adorado na data. Então por isso começou a se comemorar o nascimento de Jesus nessa data, como uma tentativa de cristianizar. Então quando a igreja diz que os cristãos têm que celebrar o nascimento de Jesus nesse dia, a intenção por trás não é que os cristãos adorem o sol, é que eles adorem Jesus. Ao contrário até, né? Exatamente. Querem que eles adorem Jesus. Deixaram de adorar o sol para adorar Jesus. Para adorar Jesus. Colocou um outro objeto de adoração aqui. É Jesus que tem que ser adorado nessa data. E quando se fez isso, não se fez pensando que Jesus nasceu nesse dia. A ideia era celebrar o fato. Jesus nasceu. Então, vamos escolher essa data para celebrar. Enfim, com o passar do tempo, alguns elementos pagãos acabaram entrando nessa festa, né? Hoje, por exemplo, quando se fala de Natal, se fala muito mais em Papai Noel do que em Jesus. Jesus sequer é mencionado na maioria das propagandas sobre o Natal. Quem aparece na propaganda do Natal é o Papai Noel, né? Não é Jesus, né? Então, aquele que deveria ser celebrado nessa data acabou desaparecendo, né? Então, assim, eu acho que para responder essa pergunta é importante responder assim: é errado celebrar o nascimento de Jesus? É errado a gente celebrar a Deus porque Jesus nasceu? Eu penso que não vejo nenhum problema na Bíblia de nós celebrarmos a Deus porque Jesus nasceu, né? Celebrarmos o nascimento de Jesus. A gente não tem nenhum mandamento na Bíblia, por exemplo, dizendo que para a gente celebrar o aniversário de igreja. Mas a gente celebra. Sim. E celebra o nosso aniversário pessoal também, a gente faz festa de aniversário pessoal. Não há nenhum problema em ser grato a Deus pelo nascimento, né, de uma entidade, de uma pessoa, ainda mais se falando de Jesus. Então não existiria nenhum pecado de você ter uma comemoração, né, que celebra o nascimento do Senhor Jesus. Então nós podemos fazer isso todo dia. Inclusive, eu não vejo problema em si celebrar a Deus pelo nascimento de Jesus no dia 25. Eu penso que a igreja precisaria ser intencional e aproveitar algumas datas. Nós vivemos num país que tem um monte de data no calendário de feriado do nosso país que são ótimas oportunidades para anunciar o evangelho. Então, você tem o país para um dia por conta do nascimento de Jesus. O país para um dia para celebrar o dia da morte de Jesus, né? O dia da ressurreição de Jesus. Tudo está no nosso calendário, né? Que é Páscoa e Domingo da Ressurreição. Para um dia para celebrar a ascensão de Jesus, que é o Corpus Christi. Então tem um monte de data que que tem a ver com a obra de Jesus, e nós deveríamos aproveitar mais essas datas para anunciar Jesus, ao invés só de falarmos nesse dia sobre paganização e demonizar todas as coisas. Acho que a gente poderia aproveitar de maneira positiva essas datas para celebrar o Senhor Jesus e proclamar o Evangelho nesses dias, né? Penso que nós poderíamos ser mais intencionais nesse sentido. Então, eu acho que todos os dias nós podemos louvar a Deus pelo nascimento de Jesus, inclusive no dia 25. No dia 25, né? Aproveitar essa data para celebrarmos a Cristo, nosso Senhor. Para falar da verdade, né? Do que é o nascimento de Jesus, né? Exatamente. Porque, assim, as pessoas... A gente vê até pessoas, não cristãos celebrando o Natal, mas por conta do Papai Noel, dos presentes, da festividade em si, né? Então, aproveitar a data para falar o que é o Natal, né? O que significou o nascimento de Jesus. É isso aí. Até o pessoal fala, mas o Natal é uma festa pagã, só aparece o Papai Noel, não se está falando sobre Jesus. Mas assim, será que nós cristãos mesmo, nós vamos esperar a mídia falar sobre Jesus? Eles não vão falar, eles vão falar do Noel mesmo. A mídia, quem está por trás dela, não quer saber de Deus, dos valores do reino de Deus. Quer saber de lucrar. Quer saber de lucrar, data, exatamente. Assim. Então eles vão falar do Papai Noel, eles vão falar dos presentes, eles não vão falar de Jesus. Sim. Então,
se tem alguém que precisa falar, né, sobre Jesus, esse alguém é a igreja. É aproveitar, já que você está falando de Natal, o que significa a palavra Natal? Natal é nascimento. Então se está celebrando o nascimento desse dia, mas aquele que deveria ser celebrado sequer é mencionado na maioria das vezes. Então quem é que tem que resgatar esse que tem que ser celebrado aqui e falar e mencionar quem deve de fato ser celebrado? Eu penso que é a igreja, são os discípulos de Jesus. Então eu penso que é importante nós falarmos isso, né? E celebrarmos o Senhor Jesus nesse dia. Sim, muito bom. E o que nós podemos aprender com as cenas do nascimento de Jesus nos evangelhos? Né? A visita dos pastores, dos magos, isso, aliás, nós vemos também muito em presépios, né? Que principalmente a Igreja Católica, né? Monta ali o presépio, enfim. Então, a visita ali dos pastores e dos magos, por exemplo, há implicações para nós, de modo geral, nesse cenário, nessa cena do nascimento de Jesus? Olha, eu até acho que essas cenas do nascimento de Jesus, elas mostram para a gente que não existe nenhum pecado em se alegrar pelo fato de Jesus ter nascido. Então, esse foi um nascimento muito celebrado. E aí, você mencionou aí pelo menos duas cenas, né? A cena dos pastores, né, indo até o local onde Jesus estava, né, para contemplar a criança, e o texto de Lucas capítulo 2 diz que eles saem de lá louvando a Deus, eles saem de lá assim extremamente felizes, né? E assim, eu acho sensacional essa cena, porque os anjos aparecem para os pastores para dizerem para eles, para revelarem para eles que Jesus tinha nascido, e indica para eles o local para que eles possam ir lá e contemplar a criança. A classe dos pastores era uma das classes mais desprezadas da época, a profissão, né, pastor de ovelhas, mas Deus quis que essa classe de pessoas, essa classe de trabalhadores contemplasse, né, o seu filho, contemplasse Jesus, o menino Jesus que havia acabado de nascer. Talvez isso traz para a gente uma mensagem, né, que esse Jesus, esse que estava nascendo, ele veio para todas as pessoas. Todas as pessoas são importantes para ele. Então ele não recrimina ninguém, ele não despreza ninguém. Todos são importantes para o Senhor Jesus. A salvação que ele veio para oferecer é para todas as pessoas. E a outra cena é a cena dos reis, que os reis magos que procuram, né, onde Jesus está para oferecer-lhe presentes, né? Então essa procura desses reis para oferecer esses presentes evidencia a própria divindade de Jesus. Eles estão reconhecendo que aquele que havia nascido de fato era rei e deveria ser celebrado, deveria receber esses presentes. Então essa outra cena da visita lembra para a gente a identidade de Jesus. Ele é o rei há tanto prometido, o rei há tanto esperado do Antigo Testamento. Esse rei nasceu e esse rei deve ser celebrado como tal, celebrado como rei. Então eu penso que essas duas cenas elas mostram isso pra gente, né? Jesus é rei e Jesus veio para todos, para poderosos, para ricos, mas veio pra gente simples, pra gente humilde. A salvação que ele veio oferecer alcança todas as pessoas. Bom, pastor, e qual a mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo sobre esse evento, né? Sobre esse fato tão importante de Jesus ter nascido, ter vindo ao mundo? Sei lá. Então você que está acompanhando a gente, como foi dito, no próximo sábado se comemorará, né, esse fato mais uma vez. Como a gente disse, esse Natal da mídia não é o Natal que a gente está falando aqui, né? Infelizmente, Jesus às vezes é tirado desse Natal e não se fala muito a respeito dele. Mas eu queria desafiar você, nesse período e também durante todos os demais períodos do ano, a louvar sempre a Deus pelo nascimento do Senhor Jesus Cristo. Jesus um dia nasceu e ele nasceu para morrer por nós. Nós só podemos ser salvos, nós só temos esse privilégio de podermos ser feitos filhos de Deus porque um dia Jesus nasceu e morreu por nós. Fez isso voluntariamente se ofereceu para se encarnar e entrar nesse mundo como um bebê. Deus poderia ter feito Cristo Jesus aparecer do nada com 30 anos na Palestina, simplesmente para morrer? Poderia, mas ele preferiu seguir o curso natural. Jesus foi concebido sobrenaturalmente no ventre de uma mulher, uma jovem camponesa, e nasceu como uma criança judia normal,
para morrer por nós, para que a gente pudesse ser salvo. Então, celebre a Deus todos os dias da sua vida por esse fato. É por conta do nascimento de Jesus que nós podemos ser salvos, que nós podemos ter vida e vida em plenitude. Jesus pode alcançar a sua vida, Jesus pode transformar a sua vida, Jesus pode restaurar completamente a sua vida. Ele veio para todos. Ele veio para todos. A imagem dos pastores nos lembra isso. Jesus veio para todas as pessoas e pode alcançar você, pode alcançar a sua família, pode alcançar os seus amigos. Então, celebremos sempre o fato do nascimento de Jesus. Muito bom. Pastor, muito obrigada mais uma vez por estar aqui, por trazer esse assunto tão importante, né? Que as pessoas realmente precisam entender a realidade, a verdade sobre o nascimento de Jesus, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família, seu ministério. E espero que em breve possamos ter você aqui com a gente mais uma vez, novamente, para falar de mais um assunto, né, relevante que venha abençoar vidas. Que Deus te abençoe. Amém. Alegria minha. Sempre uma alegria estar com vocês. Muito bom.